estou como PCNP do Conviva Campinas Oeste. Hoje eu venho falar como funciona o Conviva, quais são as ferramentas que nós temos para poder melhorar a convivência e a segurança na nossa escola. A escola é uma das instituições mais importantes da rede protetiva, pois é nela que podem ser identificadas as vulnerabilidades das crianças e dos adolescentes. Temos que pensar que a criança que vai na escola, ela é diferente da criança que está dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um filho, e esse meu filho é diferente do que fica na minha casa e como ele está na escola. Isso porque eu tenho experiência, eu dei aula para ele também. Então, por que eu falo isso? Porque são feitos os estímulos, como ele é estimulado dentro de casa e como ele é estimulado na escola. Então, na escola, ele vai ter seus amigos, coisa que ele não tem dentro de casa. Então, isso gera um estímulo diferenciado. Então, a comunidade, a comunicação, como que é no meio com essas pessoas, como que eles se desenvolvem. Então, falando sobre problemas, eu vou falar o seguinte, a rede protetiva. O que é a rede protetiva? Como que funciona essa rede protetiva? Eu tenho uma imagem que mostra literalmente uma rede de proteção. Por que eu fiz esse trabalho, essa foto aí? Nessa rede de proteção, mostra que se porventura alguém cair lá de cima fazendo seus malabares, ele não vai para o chão, ele não vai se machucar. Como eu confio, eu acredito nessa rede? Porque eu fiz o estudo que me passaram, também, é que essa rede, o metro quadrado dela, ela suporta até 150 quilos. E teve uma pessoa, um profissional, que esticou essa rede para nos trazer a proteção, e esse profissional se chama Roberto. Então esse Roberto, ele faz 15 anos que ele trabalha nesse circo, fazendo somente esse tipo de atividade. Então toda a parte de comprar a rede, instalar a rede, esticar a rede é com ele. Ou seja, ele é especialista nesse assunto. E ele sabe o quanto ele é importante para todo mundo que está fazendo esse tipo de trabalho. Eu estou dando esse exemplo porque a nossa rede de proteção, ou seja, a nossa rede protetiva, ela é formada por vários aspectos, por exemplo, saúde, segurança, assistência social, assistência de justiça e órgão de proteção. Isso tudo, o interessante é o professor POC, o professor orientador de convivência, caso a escola não tenha esse POC, ele vai ser o vice-diretor responsável pelo Conviva. Caso também não tenha POC, não tenha vice, é o diretor que vai ser responsável. Então ele tem que saber, conhecer pelo menos, onde que tem a unidade básica de saúde, a rede de atenção psicossocial, serviço de atendimento móvel de urgência, unidade de pronto atendimento, rede de urgência e emergência, pronto de socorro hospitalares. Nesse caso, como lá em cima do meu amigo Roberto, eu tenho que saber na unidade básica de saúde com quem que eu vou conversar quando eu tiver alguma necessidade. Um aluno sofreu algum acidente, o que eu tenho que fazer? Com quem que eu posso chegar e conversar para ter o melhor pronto atendimento, ser muito mais breve nesse aspecto. Então, quando a gente sabe o nome da pessoa, sabe o que ela faz, isso nos vai auxiliar muito, vai encurtar um caminho muito grande. Então, é por isso que nós, professores que trabalham com o Conviva, tem que saber com quem ele está lidando. Por exemplo, na área da saúde. Agora, na parte de segurança. Temos a Guarda Municipal, a Defesa Civil, a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Então, nessas pessoas existe sempre um comandante, e aí tem que saber quem é esse comandante. Como você vai saber? Você liga na Guarda Municipal, ou quando passar uma viatura da Guarda Municipal, perguntar como que é feito o trabalho, quem que é o comandante dessa área. No caso da Polícia Militar, toda a escola possui um grupo de WhatsApp, e esse grupo possui um comandante da região. Quando tem alguma necessidade, algum furto, coisa assim, ela já pode acionar, conversar com o comandante nesse momento pelo WhatsApp. Mas não podemos esquecer, mesmo conversando com o comandante, tem que ser feito o boletim de ocorrência.
Porque o boletim de ocorrência é uma maneira de saber o que está acontecendo naquela região. São números, se teve assalto, roubo, o que vai poder fazer depois. Assistente social. Nós temos também o CRAV, que é Centro de Apoio de Referência e Apoio à Vítima, CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Assistência Social, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, SUA, Sistema Único de Assistência. Aí é a mesma coisa, sempre possui uma pessoa que orienta nesse aspecto. Então, a gente sabendo quem é essa pessoa, a gente pode chegar e encurtar esse caminho para melhor conhecimento, para poder agilizar o acompanhamento. Sistema de Justiça e órgão de proteção. Temos o Conselho Tutelar, Ministério Público e Defensoria Pública. E aí agora temos, como falei, esse daí foi a parte da rede protetiva. Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às formações sugeridas pela EFAP e hoje nós vamos trabalhar com 2 temas, tá? O tema é o conhecer a rede protetiva, que é a rede que dá proteção e garantia aos direitos da criança, e a qual nós, enquanto escola, fazemos parte, e a escola e a rede protetiva, onde a gente vai ver o papel da escola dentro da rede protetiva, tá? Para isso eu vou utilizar um PowerPoint fornecido pela EFAP e vou compartilhar com vocês. Então, o primeiro entendimento é sobre o programa Conviva, tá? O programa Conviva é o programa de melhoria da convivência e da proteção escolar, e ele foi criado pela Secretaria de Educação para que dentro das escolas o ambiente, né, seja um ambiente acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem. Então, a Secretaria de Educação tendo um olhar no clima escolar e quanto esse clima afeta a aprendizagem. Para isso, ela propõe um plano de melhoria, né, que é o MMCE, que é o Método de Melhoria de Convivência Escolar, que no momento não está sendo colocado em prática devido à pandemia, mas que tem outros 2 projetos, que é o Plano de Melhoria da Convivência Digital e o Plano de Melhoria do Cyberbullying. Tá certo? Só para entender que o Conviva não acontece apenas dentro da escola. Dentro da escola tem algumas ações que vamos ver posteriormente, mas outros órgãos, né, dão articulação ao programa. E essas articulações vêm das questões pedagógicas, né, psicossociais, proteção à saúde e segurança escolar. Só para ilustrar, né, as ações dentro da escola, nós temos a construção do MMCE, o convênio com o GPEM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação Moral, as ações coordenadas com o GISPEC, né, que é o Gabinete Integrado do Sistema de Proteção Escolar, formação e acompanhamento das equipes regionais e locais, como esta, por exemplo, tá? A utilização do PLACON, que é a plataforma de registro de ocorrências, e o monitoramento por vídeo feito pelo CICC, que é o Centro Integrados de Comando e Controle. Qual o lugar da escola dentro da rede protetiva? Então, dentro da rede protetiva, tá? A escola tem a função de identificar os problemas ou identificar as vulnerabilidades e ajudar no encaminhamento para que outros órgãos possam resolver esses problemas. Dentro do quadro geral, vamos tentar montar um quebra-cabeça da rede protetiva. Nós temos que dentro da rede protetiva, nós temos os serviços de saúde, tá? Quando eu falo em serviços de saúde, eu também incluo as diferentes formas de atendimento, como o RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, o RUE, que é a Rede de Urgência e Emergência, e o PSH, Prontos Socorros Hospitalares. Só para você entender, então, se a escola, ao identificar
algum tipo de vulnerabilidade, se ela identificar que essa vulnerabilidade tem que ser encaminhada para uma unidade básica de saúde, para que seja feito um serviço de saúde, ela pode fazer um encaminhamento. Vou dar o exemplo, às vezes, da automutilação, né? Essa automutilação você pode fazer um encaminhamento para a unidade básica de saúde, onde ela vai constatar, identificar, e a partir daí, né, ela vai fazer encaminhamento para outros órgãos, se necessário. Então, o primeiro item da nossa rede protetiva é os serviços de saúde. O segundo são os serviços de segurança, que são compostos pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Defesa Civil. Sempre que necessário, também podemos fazer um encaminhamento para esses serviços. Cabe aqui a gente tentar fazer esse encaminhamento um pouco mais de polimento, né, lendo a função de cada órgão para que a gente possa ganhar em termos de velocidade na resolução do problema. Nós temos também a questão da assistência social. Dentro da assistência social nós temos o CRAV, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? E tudo isso compõe o Sistema Único de Assistência Social, tá? Lembrando que cada um tem uma função aí, e a gente, enquanto pessoas que vamos identificar e encaminhar, cabe a nós termos um pouco mais de ciência para onde encaminharmos. E o Sistema de Justiça e órgão de proteção, que é composto pelo Ministério Público, tá? E pela Defensoria Pública. Então aqui nós temos uma imagem da escola como parte dessa rede protetiva, e os diferentes segmentos que também compõem essa rede protetiva. Vale lembrar que qualquer pessoa que tem alguma queixa de quebra de direitos, né, ela pode procurar qualquer instituição dessas para poder fazer a sua queixa ou estar relatando isso daí. Porém, nós, enquanto escola, nós somos uma instituição que temos muita identidade com as pessoas. Quando elas não sabem o que fazer, geralmente elas vão até a escola, tá? Então, eu quero que vocês entendam que nós sempre estaremos em contato com com esses problemas, né? E que nós teremos que estar prontos para dar esse encaminhamento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Sugerido também pelo EFAP, de uma menina, tá? Do 7º ano, que está sendo vítima de cyberbullying. E que essa foto, né, foi enviada por aplicativos de mensagens instantâneas. E diz ainda que ela já sofre maus tratos em casa, está muito deprimida e praticando inclusive a automutilação. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um relato de caso desse, o que nós poderemos fazer? Quais são os encaminhamentos? Então, para tentar ilustrar um pouco o exemplo, nós temos 3 perguntinhas. Qual seria a primeira atitude a ser tomada diante desse caso? Eu acredito que a primeira atitude é chamar a criança, identificar o que realmente está acontecendo, se necessário, chamar a família, e aí a partir disso, começar a fazer os encaminhamentos e as ações necessárias para resolver isso daí. Quais os encaminhamentos que vocês quais encaminhamentos vocês dariam, e na sua opinião, qual a instituição de rede protetiva? Então, se eu fosse voltar um pouco ali nessa imagem enquanto escola, um órgão que identifica e encaminha, pela característica dos órgãos, dos componentes, eu estaria utilizando assistência social aí, em especial o CRAS, que como está dizendo aqui, é a porta de entrada para a rede socioassistencial e funciona como uma unidade de proteção básica do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E vale lembrar que ao lado da nossa escola nós temos um CRAS. Então, fazer esse encaminhamento aí
nós já estaríamos ganhando tempo na resolução. Agora temos a Placon. A Placon é uma plataforma de convivência. Lembra que eu falei, quando acontece alguma coisa que a polícia é acionada, mesmo que você fale no grupo, você tem que fazer o quê? Ligar no 90 e para poder saber como que tem que ser feito, e ali vai estar armazenado o fato que aconteceu. A Placon é a mesma coisa. Só que na Placon nós temos 9 tipos de ocorrência e 35 naturezas das ocorrências. Então, vamos lá. Em vermelho são os tipos de ocorrência e depois o preto, aqui embaixo, são as naturezas das ocorrências. Danos e outros crimes contra o patrimônio, vandalismo, depredação, invasão, roubo e furto. Então, quando o professor orientador, por exemplo, aconteceu muito durante a pandemia, quando não tinha ninguém em sala de aula, sobre o vandalismo, né? E depredações. A pessoa ia lá, roubava fio, cabo, quebrava, roubava merenda. Isso tudo que acontece. O POC, ele vai na Placon, na plataforma e na sede e coloca danos e outros crimes contra o patrimônio. E o que aconteceu? Foi vandalismo. E aí vai fazer um relato. O que aconteceu? Ele vai fazer escrever o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 roubaram isso, isso, isso. Só que para mim, isso não chega. Eu vou conseguir saber se foi vandalismo ou depredação, ou foi roubo, somente isso. Agora, o pessoal de São Paulo, na SEDUC, eles têm condições de tudo que você colocar, eles vão estar visualizando. No caso, por exemplo, de vandalismo, acontece muito vandalismo, ele entra em contato comigo aqui, ou com a supervisão, que é o Manuel ou a Rosângela, e fala sobre o fato acontecido. E nisso, ele vai conversar comigo e nós iremos gerar um plano de ação. O que podemos fazer, criar, para desenvolver um plano, né, de ação para poder minimizar essa necessidade. E nós temos também agressões, ameaças e outros problemas de convivência, que é a violência interpessoal. E nelas nós temos, na natureza da ocorrência, temos agressão física, agressão verbal, ameaça, discriminação, bullying, humilhação sistemática, ações violentas de gangues ou grupos. Por exemplo, o comum, né, acontece o quê? Sempre tem uma agressão verbal antes de uma agressão física. Às vezes aconteceu na internet. Os adolescentes, o aluno falou besteira um para o outro lá. E aí, na escola, eles chegaram e começaram a discutir, começaram a ter agressões verbais. Depois, no outro dia, aconteceu a pancadaria, a agressão física. Então, isso tudo a gente tem que ter tudo esquematizado, tudo passado na Placon. Para quê? Para gerar dados. Gerando dados, a gente sabe o que pode acontecer. E nunca esqueçam de uma coisa. Isso não é o ICO, não é a supervisão, não é a direção, não é ninguém que vai falar aconteceu tal coisa. Nós iremos até a escola, iremos conversar com o grupo docente e saber o que está acontecendo e o que podemos fazer para melhorar. Nunca é algo que vem de cima para baixo e faça isso e está pronto. Não, nós sempre temos que conversar. O ponto principal do Conviva é a comunicação, é conversar, saber o que está realmente acontecendo. Por que isso? Porque muitas vezes a visão que eu tenho não é a visão que acontece na escola. Muitas coisas que acontecem comigo nunca aconteceu na escola. Então eu não sei a realidade. E para eu saber a realidade, eu tenho que perguntar para essas pessoas que participam desse dia a dia lá na escola. Temos também consumo, venda de álcool e outras drogas. O uso de álcool, tabaco e outras drogas lícitas. Uso de drogas ilícitas, venda de álcool ou tabacos para menores. Tráfico, venda de drogas ilícitas, encontro de álcool e outras drogas. Outro tipo de ocorrência, posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos. Natureza da ocorrência, posse ou encontro de armas e outros objetos perigosos. Tipo de ocorrência, assédio ou abuso sexual.
Natureza da ocorrência é assédio e ou abuso sexual, violência sexual e ou estupro. Questões disciplinares. Episódio de indisciplina recorrente, utilização indevida de aparelhos eletrônicos, saída injustificada de atividade pedagógica da sala de aula. Então, isso tudo aconteceu, é posto o nome do aluno, o RA do aluno, e aí a gente vai ficar sabendo quantas vezes tiveram saída injustificada da sala de aula. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E como nós podemos desenvolver alguma coisa junto com os colegas da unidade da escola, unidade escolar, ou com os colegas também próximos das escolas próximas à nossa, dessa próxima escola. Ou seja, uma escola ajudando a outra. Isso temos o grupo do WhatsApp, que isso a gente pode estar desenvolvendo também em grupo. Porque um trabalho em grupo é de extrema importância. Por quê? São várias pessoas pensando na mesma necessidade, no mesmo problema, vamos dizer assim. Então, eu, o João, a Maria, o Rogério, o Pedrinho, a escola A, B, C, D, E, nós iremos conversar a respeito daquela necessidade. Por que a saída justifica a sala de aula? O que eu posso fazer? Uma coisa só. Então, várias pessoas conversando sobre um assunto, dando a versão dela, o conhecimento dela. Temos também outros problemas de vulnerabilidade. Ausência não autorizada pelos pais ou responsáveis. Evasão. Aluno vítima de maus tratos. Ou abandono. Desaparecimento do aluno comunicado por familiares responsáveis. Violência auto-infligida. Acidentes ou casos fortuitos. Óbito. Sinais de alertas comportamentais. Outras ocorrências que atentam contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio, suicídio, tentativa de suicídio. Outro tipo de ocorrência é cyberdigital, que seria, na natureza da ocorrência, cyberbullying e cyberagressão. E aí temos também o psicólogo da educação. Esse psicólogo da educação é aquela coisa, né, que há muito tempo atrás, sempre, alguns alunos, eu mesmo, em sala de aula, falava assim, nossa, esse aluno precisa de acompanhamento psicológico. Alguma coisa está pegando ali. O que será que está acontecendo com ele? Eu não tenho condições de fazer. Então, o governo, junto com o Conviva, criou o psicólogo da educação. O psicólogo da educação, ele é por exemplo, nós temos a necessidade, muita briga na escola. Temos vários casos durante a semana. Então, eu posso conversar com o psicólogo, fazer um agendamento com ele e nós trabalharmos em grupo. É um trabalho feito em grupo. Não tem como eu levar um aluno só e o aluno conversar com o psicólogo. Então, tem duas maneiras de trabalho do psicólogo. Primeiro é o trabalho institucional, que é feito na educação, que o governo do estado de São Paulo está fazendo. E daí tem o clínico. O clínico é quando só tem uma pessoa. Esse tipo de atendimento não é feito com os psicólogos da educação, tá certo? Então é somente em grupo. E não se esquecendo, sempre tem que haver um profissional da gestão nessa reunião, para eles estarem cientes de tudo que está sendo falado no momento dessa reunião. E também, falando do psicólogo, tem algumas opções de agendamento que vocês podem estar fazendo. Por exemplo, plataforma do Conviva, como que funciona, deixa de ser, o que faz. E você fazendo esse trabalho, por exemplo, junto com os professores ou com um grupo de aluno, você consegue desenvolver um trabalho, atingir maior meta. Por exemplo, violência, drogas, sexualidade, bullying, educação antirracista, comunicação afetiva, proposição positiva ao comportamento e assim por diante. Nós temos vários tipos de temas aqui, nessas opções. Daqui são somente opções. Você tem condições de conversar com o psicólogo e descobrir qual outro tema que ele pode estar trabalhando. Então, descobrindo a necessidade, fazendo uma reunião com o psicólogo, fazendo agendamento, a gente consegue desenvolver um trabalho socioemocional com a escola e com os alunos. Depois temos o Programa de Vizinhança Solidária.
Isso aqui é um programa muito interessante. Esse tipo de programa de vigiância solidária escolar, você pode estar utilizando também em sua residência, no bairro onde você mora, na própria rua. Porque lá, trata-se de uma rede de contatos que conta com os vizinhos do prédio escolar, inclusive comércios, que seria padaria, sapataria, oficina mecânica, gestores, funcionários, pais de aluno, ocupante de zeladoria e polícia militar, para junto ajudarem a zelar pelo patrimônio público, pela segurança da escola e do entorno. O Programa de Vizinhança Solidária Escolar é uma iniciativa da Polícia Militar. Integra-se na cooperação quanto na segurança escolar. Então, por exemplo, na minha rua chegou um momento, um dia, num sábado, 11 horas da noite, pararam 2 carros no número 116. E ficaram um bom tempo ali. E isso chamou a atenção. Então, a casa, onde, na frente, lá no número 116, ele achou estranho, e compartilhou isso com o grupo. Olha, pararam 2 carros aqui na frente da minha casa, estou achando estranho, por favor, vamos ficar atentos ao que esteja acontecendo. Então, o que acontece? É um ajudando o outro. Não é ficar falando mal, querer, que é isso e aquilo, não. É observar e colocar no grupo. E assim, um ajuda o outro. Esse programa é de muita importância. E levando a sério, que nem a Polícia Militar sempre vai estar, como eu falei no começo, a Polícia Militar ela já tem o gestor, né? Ele já tem o número da Polícia Militar, ele já tem o número do capitão, ou seja, do comandante da Polícia Militar que está nesse grupo. Então, é um comandante para cada região. Então, nesse caso, tendo algum problema, o comandante ele já consegue passar direto para a guarda dele e ele poder solucionar. E não se esqueçam, mesmo colocando no grupo, tem que ser feito o boletim de ocorrência, que é a mesma coisa que a Placom. O boletim de ocorrência gera dados. Dados, a gente gera ação, gera atitude de acordo com a necessidade do que acontece. E agora eu vou dar um exemplo prático do caso de automutilação. Aconteceu no começo do ano, veio a mim um vídeo de um adolescente, se não me engano, no 3º ano do ensino médio. Ele se cortou, né, e ele se filmou se cortando, colocou até uma música de fundo, uma coisa bem pesada, e se cortou e feio, não é aqueles cortinhos superficiais, não, muito sangue, e filmou e passou essas imagens por uma colega dele. Essa colega ficou apavorada e entrou em contato com a direção da escola. E aí, a direção da escola tinha que fazer alguma coisa. Entrou em contato conosco, do Conviva, aqui na diretoria. E aí, o que nós fizemos? Nós auxiliamos na prática da violência auto-infligida, que era para ela, primeira coisa, entrar em contato com a família, para saber o que está acontecendo, se a família está ciente desse ato. Porque a primeira coisa é a família, porque muitas vezes a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo, e quando a gente conversa com os familiares, a gente começa a descobrir as coisas. Depois da conversa com a família, ele tem que ser encaminhado para a Unidade Básica de Saúde, o BS, porque ali ele vai fazer os primeiros pronto-socorro, vai fazer se tem que dar ponto, se não tem, se ele necessita de um medicamento ou não. Depois disso, como não pode fazer o tratamento individual na psicologia viva, pode ser encaminhado para o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Lá o que vai acontecer? Vai ser um trabalho feito entre o adolescente com a família, juntamente com os psicólogos e assim por diante. Depois de ter feito, conversado com a família, Unidade Básica de Saúde, e fazendo o encaminhamento para o CRAS, a escola consegue fazer esse encaminhamento para o CRAS, lembrando que o professor coordenador, né, o professor orientador, ele
sabe quem é o CRAS, conhece as pessoas, o profissional do CRAS, ele consegue fazer isso mais rápido, a gente joga na Placom. A gente vai na Placom e o professor coloca tipo de ocorrências. Daí outros problemas de vulnerabilidade, natureza da ocorrência, violência auto-infligida. E aí vai relatar o que aconteceu. Vai fazer um pequeno texto bem direto. Aconteceu isso, 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 foi feito tal, tal, tal. Esse registro, aqui na diretoria de ensino, eu só consigo saber o tipo de ocorrência, a natureza da ocorrência. Agora, São Paulo, ele sabe de tudo, ele consegue tudo que foi preenchido pelo professor, o SEDUC vai estar sabendo. Qualquer coisa que aconteça, ele entra em contato comigo, ou com a supervisão, e a gente vai fazer direcionar. No caso da psicologia viva, que eu coloquei aqui embaixo, que é em grupo, quer dizer o seguinte, nesse caso, eu estou citando um exemplo só. Só que na escola tivemos 3, 4 casos, 5 casos sobre essa auto-infligida, ou seja, a criança se cortando, o adolescente se cortando. Então, com a psicologia viva, nós entramos em contato, nós não, o professor, o POC entra em contato com a psicologia viva, conversa com o psicólogo, ele vão traçar uma estratégia de como trabalhar esse tema para poder minimizar o máximo dessa necessidade, certo? Outros temas que aqui, esses temas foram trabalhados no ano passado. O que eu quero deixar bem claro que esse tema não precisa ser somente trabalhado no mês de setembro, novembro, coisas assim. Por exemplo, programa de dignidade íntima. Esse programa de dignidade íntima é aquela coisa de, eu vou entregar só o absorvente. Não, explicar o que é a menstruação, por que surge a menstruação, o que pode acontecer quando está menstruado, quando não está menstruado. Isso tanto com meninas e para os meninos também. Os meninos têm que saber o que significa isso. Por quê? Argumento. Saber o que acontece. Não é à toa. Então, o que acontece? Por que acontece? E fazendo um link com a dignidade íntima, temos a gravidez na adolescência. É para a vida toda. Então, é outro trabalho que tem que ser feito. Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama. Então, só falando sobre o programa de dignidade íntima, já estar trabalhando sobre o câncer de mama. Eu não preciso esperar no Outubro Rosa para poder desenvolver isso. Porque isso acontece todos os dias. Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Mesma coisa. Não tem a criança que está tendo problemas, que está se cortando, depressão, ansiedade, pode gerar suicídio. Então, o que acontece com isso? Por que a pessoa pensa em suicídio? O que acontece? Novembro Azul, prevenção contra o câncer de próstata. Mas câncer de próstata é só para pessoas acima de 45 anos? Sim. Mas nesse momento, o aluno sabendo, a aluna sabendo, passa essa informação para o pai, passa essa informação para o tio, para o avô. Então, ele vai repassar essas informações. Trilha antirracista. O que é racismo? O que acontece o racismo? A pessoa é diferente de ser negra, gorda, tatuada? Tem diferença nisso? Porque eu olho, porque eu julgo a pessoa daquele jeito. O que ele tem que eu não tenho e eu vou falar mal da pessoa? Então, trilha antirracista é pensar, é saber o que é o negro, o que é o branco, o que é o japonês, né? Coisas assim. Qual que é a diferença de raças? O que é maior, melhor, pior? Tem alguma diferença contra isso? Esse tipo de trabalho também, feito desde o começo do ano. Esse tipo de desenvolvimento, pela trilha antirracista, é legal montar projetos. Projetos. E trabalhar com o quê? Com a metodologia ativa. O que quer dizer isso? Vamos desenvolver trilha antirracismo. No centro de mídia possui documentos sobre esse tema. E você pode também gerar pesquisas com esses colegas.
Eles vão lá, vão pesquisar na internet o que é, o que forma, o que acontece, e eles vão estar repassando essas informações para nós. Não vai ser que nem aquela pergunta, o que é antirracismo, para que serve? Não, eles vão desenvolver um trabalho podendo de forma diferenciada. Exemplos que eu costumo fazer são vídeo, desenho, história em quadrinho, poema, coisas que a criança, o adolescente entendeu, compreendeu e vai passar essa mensagem para os seus colegas e para o professor. Ou seja, sair da caixinha, saca? Sair daquele estudo tradicional. Fazer algo completamente diferente. Fazer o aluno poder passar da melhor forma possível. Do jeito que ele entendeu. E tenha certeza que, se ele entendeu daquela maneira, muitos coleguinhas dele vão entender da forma que ele passou. Certo? E para finalizar, qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui está meu contato, PCNP do Conviva e com Andreoli. Esse número é do WhatsApp, você pode me mandar ou liga diretamente nesse número. E tamo junto. Até mais.